Olá! Nesta terceira aula nós vamos demonstrar a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono e a soma dos ângulos externos de um polígono. Primeiramente, tomei como exemplo aqui um hexágono regular, onde todos os seus ângulos internos estão aqui desenhados. E eu preciso somar todos esses ângulos. Bom, primeiro problema. Para conseguir somar esses ângulos, seria interessante nós construirmos as diagonais, que passam justamente pelo centro. Existem outras diagonais, mas eu me interesso particularmente por essas diagonais que cortam o centro do meu polígono. E perceba que aqui eu tenho 6 triângulos desenhados. Para conseguir somar esses ângulos internos, vamos usar a fórmula da soma dos ângulos de um triângulo. Nós não conhecemos este ângulo aqui, mas se eu somar este ângulo mais este e este ângulo aqui, eu sei que esses 3 ângulos formam 180 graus, uma vez que é um triângulo. 180 graus. Se eu fizer esta soma de 180 graus em todos os triângulos, de certa forma eu vou conseguir somar os ângulos internos, mesmo em partes, mas todos estarão somados, pois eu estou incluindo todos os triângulos pertencentes ao meu polígono. Portanto, todos os ângulos internos serão somados, porém eu vou acabar somando ângulos que não me interessam. No caso desse desenho, nós temos 6 triângulos, 6 vezes 180. Mas eu preciso subtrair destes ângulos, que juntos completam 360. Esta somatória, ou este valor, vai resultar na soma dos ângulos internos. Porém, nós não podemos fazer essa fórmula com um exemplo de 6 lados, eu tenho que generalizar isso. Portanto, vamos imaginar que a soma desses ângulos internos vai ser sempre 180 vezes o número de lados, pensando nos triângulos, porém subtraindo 360 graus, que seriam os ângulos que eu acrescentei por causa do desenho, mas que não me interessam, pois eu só me interesso pelos ângulos internos do polígono. Esta seria a fórmula, mas nós podemos fazer uma fatoração, escrevendo que a soma dos ângulos internos seria 180, que multiplica n menos 2, onde a distributiva confere n vezes 180 e 180 vezes 2, 360. Essa é a fórmula titular da soma dos ângulos internos. E ela nasce dessa observação. N triângulos de 180 graus menos 360. Memoriza isso. N triângulos de 180 graus menos 360. E isso vai resultar na fórmula da soma dos ângulos internos. Memorize essa fórmula e parte para os exercícios. Agora, a soma dos ângulos externos, como é que nós devemos raciocinar? Aqui eu coloquei um exemplo de um pentágono, e nós sabemos que neste pentágono existem ângulos internos, 5 deles inclusive, mas me interessa a soma dos ângulos externos. O ângulo interno mais o ângulo externo apresenta uma propriedade. Se você notar, a soma desses 2 ângulozinhos dá 180 graus. Porém, eu não quero apenas a soma do ângulo interno com o externo. Eu queria todos os ângulos externos e todos os ângulos internos. Como são 5 vértices, eu vou multiplicar por 5 os ângulos internos, por 5 os ângulos externos e por 5 este valor de 180 graus. Assim eu tenho a soma dos ângulos externos, mais a soma dos ângulos internos. E tudo isso é igual a 5 vezes 180. Perceba que esta multiplicação por 5 me ajuda a entender que eu tenho 5 lados. Portanto, se fosse um polígono qualquer, não de 5 lados, mas um polígono de n lados, nós podemos aplicar essa definição em qualquer polígono. Portanto, eu posso dizer que n vezes AI mais n vezes AE
é igual a n vezes 180. Com isso, eu tenho a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos igual a 180 vezes n. Agora, muita calma nesse momento. A soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos sempre será n vezes 180. Isto é uma fórmula, mas eu quero só os ângulos externos. Olhando para cima agora, perceba que a soma dos ângulos internos apresenta esta fórmula, n vezes 180 menos 360. Portanto, eu vou substituir aqui 180, n menos 360, mais a soma dos ângulos externos igual a 180 vezes n. E perceba que eu vou poder eliminar n vezes 180. Manda subtraindo para o outro lado, você elimina esse n vezes 180. Resultado, a soma dos ângulos externos será igual a 360 graus. Só isso? Sim, só isso, rapaz. Você acredita? Portanto, você sempre vai poder afirmar que a soma dos ângulos externos sempre será 360, qualquer que seja o polígono. Lembrando que, quando te interessar o ângulo externo individualmente, você divide por n. E aí você tem 360 sobre n, o que vai resultar nos ângulos externos. Mas a soma dos ângulos externos é sempre 360 e a soma dos ângulos internos é sempre 180 vezes n menos 2.